Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula. Eu sou rigorosamente britânica nesse sentido, eu começo exatamente no horário, tá? Porque é sempre, para mim, um motivo de respeito a quem chega, né? Sempre no horário, numa sala de aula, mesmo sendo virtual. Então, eu vou começar com vocês, obviamente que o pessoal vai chegando e eu vou aqui permitindo a entrada, né? Eu gostaria de vê-los também, eu gosto de ver a carinha de vocês, até para conhecê-los, né? Porque muitos de vocês, a gente só corrige os textos, e eu não vejo, né? Vejo só a letra, vejo só a forma como vocês escrevem, né? E não vejo como vocês são. Então, eu gostaria que vocês abrissem a câmera, quem puder, obviamente, tá? Para que eu possa conhecê-los também, tá? Teria um imenso prazer em tê-los aqui nessa noite, para a gente poder tirar dúvidas, melhorar um pouquinho, tá? A forma como vocês estão escrevendo, né? Nesse momento todo que a gente está já há poucos dias, né, da prova, é importante a gente tirar alguns pesos que se fazem presentes nos textos de vocês, tá? Obviamente que é sempre uma surpresa quando nós temos uma prova de dissertativa, e que nessa prova sejam disponibilizadas apenas 20 linhas, né? Uma dissertativa argumentativa, obviamente que a gente tem que lembrar disso. Por que toda essa é uma questão importante, tá? De falar. 20 linhas, né? É muito curto. Vocês, para quem se prepara para concurso, tem, obviamente, que, Herbert, que bom ver você por aqui, tá? Obviamente que tem que estar se preparando, geralmente, para textos um pouco mais longos, né, de 30 linhas, ou para questões discursivas, tá? Que nessas questões discursivas, aí sim, que são perguntas, né? Essas perguntas, obviamente, que elas têm um trecho um pouquinho menor, porque são 10, 15 linhas. Então, 20 linhas para uma dissertação argumentativa, realmente atrapalha um pouco, né, a progressão do pensamento de vocês, a forma de escrever, tá? Isso realmente traz esse tipo de problema. Então, para a gente lembrar que a prova está chegando, ainda dá tempo de a gente dar uma ajustadinha em alguns detalhes que são muito importantes para vocês arrumarem, tá? Então, são vários, eu tenho muitos, né, com pacotes aí de correção, e alguns que estão, obviamente, com aulas particulares, tá? Então, quem tem as aulas particulares já tem uma correção mais direta comigo, eu já consigo falar melhor o que precisa arrumar, o que tem que mexer, porque eu converso, né? É diferente de fazer anotações no papel, tá? Mas eu tento, assim, com maior clareza, fazer com que vocês entendam aquilo que está escrito naquele texto, que eu faço, as observações que eu faço, para que vocês consigam ajustar o texto de vocês para a realidade da banca, tá? Então, às vezes eu recebo alguns áudios, né, dos alunos: professora, como é que você quer que eu escreva mais, que eu aprofunde mais em 20 linhas? Aí eu sou bem clara, né, para dizer assim, né, não sou o que eu quero, eu quero que você passe no concurso. Então, eu sou obrigada a dizer para você aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Então, veja, hoje vocês têm que estar bem esclarecidos a respeito disso, tá? O papel que eu faço aqui como professor, e provavelmente outros professores que alguns de vocês tenham, é justamente um papel de dizer a vocês, mostrar a vocês o que vocês precisam para passar, e não aquilo que vocês querem ouvir, tá? E dentro, obviamente, que eu sei que quando vocês recebem a correção de volta, vocês querem ter uma nota muito boa ali na correção, mas para isso vocês têm que seguir alguns
algumas regras para que isso seja possível, uma nota boa para que você possa passar. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, assim, com bastante tranquilidade em relação ao que eu estou, sabe, a essa afirmação. Normalmente, tá? Normalmente, as notas que vocês tiram, tá? São durante esse período de preparação, as notas que eu atribuo aos textos de vocês, essas notas são muito parecidas com as notas que vocês tiram nas provas, tá? Então, veja que é uma situação bem interessante, porque você pode realmente se fiar nessa correção, porque essa nota vai ser muito próxima daquela que você vai realmente receber da banca, tá? Eu tenho um exemplo de um último concurso aqui da PM de Santa Catarina, que eu tinha um aluno que tirava só 8,6, 8,8, 9, quando ele pegou a nota da prova, estava 5,7 de 10. O que aconteceu? Ele se desesperou, né? Porque a nota dele, as atribuídas por mim, estavam dentro daquilo que era possível para ele passar, né? No concurso e ficar, né? Entre as vagas. E aí, o que aconteceu? Eu li o texto dele e disse, olha, a tua nota está errada, vamos entrar com recurso. Entramos com recurso, e qual foi a nota dele? 8,8. Então, ficou exatamente dentro do parâmetro que era de nota que ele estava tirando durante todo o período de preparação. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que vocês precisam ter confiança na correção. Aquilo que eu estou dizendo para vocês que tem que ser feito, realmente tem que ser feito, tá? Então, eu gostaria muito que, né, claro que se vocês chegaram até aqui comigo, provavelmente vocês têm aí a indicação de que o trabalho está sendo feito a contento, mesmo que vocês não gostem de algumas observações ou até de alguma correção, tá? Então, eu desejo a vocês hoje uma noite excelente comigo, tá? Eu tenho um prazer enorme sempre de falar com vocês, com os alunos, e digo para vocês, assim, com o maior carinho mesmo, a minha maior alegria é ver a nota de vocês nas redações, nos concursos, vocês aprovados, tá? Isso para mim, é um prazer mesmo muito grande ajudá-los a chegar naquelas questões naquelas metas que vocês traçaram na vida de vocês, tá? Então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nesta aula de hoje, tá? E vamos que vamos e tirar dúvidas. Aproveitem aqui para tirar dúvidas. Não que eu não tire a dúvida de vocês solicitam por meio, né, do WhatsApp, até alguns eu até atendo individualmente, quando precisa mesmo, eu faço uma chamada de vídeo, quando dá também, tá? Então, assim, mas aproveitem para vocês poderem perguntar situações que são dúvidas que, às vezes, mesmo na correção, né, ou passada da correção, vocês esquecem de mandar ali um áudio ou uma pergunta para isso, tá? E assim, gente, o que vocês têm que entender, todos que estão nessa sala aqui hoje, tá? Todos estão no mesmo barco. Não se vejam com um concorrente, não, tá? Não se preocupe com isso. A dúvida que um tem pode ser a dúvida de outro também, tá? Então, não se sintam de jeito nenhum coibidos em fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Às vezes eu falo assim, a Heloísa sempre fala, mãe, você tem que falar diferente, né? Mas às vezes eu falo um pouco ríspida, mas é em função do jeitão mesmo, tá? Esse jeitão aqui da pessoa que faz isso, mas é a forma só, é o jeito, mas não que vocês não tenham todo o carinho e todo o merecimento de receber uma resposta adequada, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, como a maioria de vocês já está mandando para mim, né, a maioria que alguns eu não conheço, né, mas a maioria já está mandando para mim redações que eu tenho corrigido, tá? Dentro dessas questões,
algumas me preocupam, e eu vou dizer aqui a primeira, tá? A primeira me preocupa. Nesta última semana, eu recebi muitos textos com a mesma estrutura, exatamente com as mesmas palavras, exatamente com os mesmos conectivos, exatamente com os mesmos problemas, tá? Então, o que acontece? Eu não sei, né, e eu estou falando de uma forma genérica, da onde foi que foi tirada aquela estrutura específica, tá? Então, alguns até eu comentei em áudio hoje, isso me preocupou um pouco, tá? Eu corrigi, eu fiz um recurso, certa vez, para esta banca que vocês vão prestar o concurso, e nem era, e uma das respostas, a gente recursou a parte de estrutura, e a banca não fez a revisão da nota, e o examinador escreveu no recurso, como resposta negativa, que a estrutura que a pessoa estava usando era uma estrutura já bastante batida, e assim, não usou a palavra plagiada, mas disse assim, que era uma estrutura já bastante batida e utilizada por muitos outros candidatos. Então, isso me chamou a atenção. Olha, não era minha aluna, né, era uma moça, e ela não era minha aluna, me procurou para fazer o recurso dela. Então, nessa resposta, tá, e realmente, a estrutura que ela tinha, uma estrutura que corre aí o Brasil inteiro, está na internet para todo mundo ver, de uma professora, de um professor, uma professora famosa aí e tal, e isso me chamou muita atenção. Então, quando eu percebi essa semana que isso estava acontecendo com vocês, eu achei por bem a gente conversar antes. Esta aula de hoje estava programada para 3 dias antes do concurso, tá? Que seria uma aula de revisão. Mas diante de tantas questões, principalmente dessa questão de estrutura igual, tá? Diante disso, eu resolvi fazer antes para que vocês possam fazer algumas modificações até o período, até a prova, tá? Para evitar que a nota de estrutura dissertativa, que vocês têm uma nota lá valendo, né, um quesito disso, seja prejudicada em função da estrutura já sendo usada por diversos candidatos, tá? Então, essa é a primeira situação que exige que eu diga para vocês com toda a minha segurança de que pode ser um problema, tá? Então, como que eu vou fazer, professora? Vamos mudar algumas palavras, ou até a forma como aquilo está colocado no texto. Então, essa semana seguinte, as redações que estiverem com estrutura iguais, né, iguais a outras, eu vou colocar, esta redação está com estrutura igual a diversos outros alunos. E assim, você vai ter que mexer em alguma situação, e eu vou indicar, tá? Mexa aqui, arrume aqui, tal, né? Vamos trocar as palavras, para tentar ajustar, tá? Essa situação. É interessante que essa estrutura é tão igual, que até o primeiro conectivo, né? Inclusive tem o mesmo problema, o problema estrutural, porque, assim, é um texto que trata lá e diz assim, ó, é necessário tratar sobre os seguintes aspectos, ponto, tá? Então, quem faz essa estrutura já se identifica ali. Bom, primeiro, esses aspectos, ou os seguintes aspectos, ou 2 aspectos, tá? Então, tem 2 situações, seguintes aspectos e 2 aspectos, tá? Qual é a situação? Vocês estão recebendo a correção de volta e eu estou colocando, cadê os aspectos? Eles têm que estar no primeiro parágrafo. A introdução é uma síntese daquilo que vai ser escrito no desenvolvimento. Então, se você diz assim, que tem 2 aspectos para serem analisados, achando que citá-los no segundo e no terceiro parágrafos, e no terceiro parágrafos, é suficiente para fazer com que a tua estrutura dissertativa e argumentativa esteja correta? A estrutura exige que na tua introdução você tenha esses 2 aspectos relacionados, tá? Então, mas não cabe, professora. Não cabe, então o que tem que fazer? Mudar a tua introdução para que, de alguma forma,
essa estrutura, esses dois aspectos estejam ali aparecendo. Isso já ajuda a mudar um pouquinho a cara igual, né, de todos os textos, tá? Isso é uma preocupação que vocês têm que ter, tá? Então, trocar um pouquinho a estrutura, ajustar para que ela não fique igual a outras estruturas, e aí sofrer uma penalização de nota. Gente, um concurso concorrido, cada pontinho, décimo de pontinho perdido, isso faz com que a sua classificação também seja prejudicada. Então, vamos tratar de resolver essa situação, tá? Outra questão muito importante que a gente tem que observar, tá? O uso exagerado do gerúndio, que o que é? São os verbos terminados em NDO, prejudicando, fazendo, contribuindo. O que acontece? Quando a gente começa a usar um gerúndio, parece que aquilo gruda, tá? E você vai fazendo uma rima interna no seu texto, e aí vai embora. É gerúndio para todo lado, tá? E o gerúndio é próprio da nossa oralidade. Claro que ele existe na nossa norma culta, mas qual é a função dele? Demonstrar situações contínuas, mas elas não poderiam, já te respondo, tá, Vitória? Elas não poderiam, não pode ser usado o tempo todo. A gente precisa fazer essa transformação do gerúndio, tá? Nós não podemos ficar usando o gerúndio indiscriminadamente. Você pode usar um? Pode usar dois? Pode, um lá no começo, outro lá no final? Pode, tá? O que não pode é 4, 5, 3, sabe? 3 seguidos no mesmo parágrafo. Isso não pode, e isso tem que ficar bem claro, tá? Diminuam a pobreza do vocabulário. Entendam que usar gerúndio exageradamente indica muito a nossa oralidade e a nossa pobreza vocabular, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A Vitória fez uma parte aqui, perguntando se pode substituir o termo aspectos pelo termo problemáticas. Pode, tá? Só que você tem que indicar quais são se você indicou anteriormente, você vai usar essas problemáticas, porque essas, e eu já vou explicar, está retomando uma informação, tá? Aí você pode. Agora, mesmo que, se você não citou as problemáticas anteriormente, mesmo assim, você vai ter que colocar quais são essas problemáticas que você vai, então, desenvolver a partir de, então, nos teus textos, nos teus parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, precisa ficar atento a isso. A gente muda as palavras, mas também tem que fazer uma mudança, não só de palavras, né, mas também de estruturação. Mudou para problemáticas, quais são elas? Já estão escritas? Então, essas problemáticas. Não estão escritas, precisam ser colocadas no seu texto, tá? Então, isso é muito importante de observar. Outra questão muito importante, já que a gente falou em essas, né, dessas, a gente tem a maioria de vocês já deve ter recebido a marcação e escrito assim, para retomar, use esse, essa, isso, desse, dessa, disso, nisso, nessa e nesse, tá? Então, por quê? O que acontece durante toda a vida escolar de vocês? Então, Catarina, eu vou te explicar agora, tá? Essa confusão. Por que acontece a confusão? Porque durante a época escolar, quando vocês aprenderam sobre pronome demonstrativo, só foi dito, passado, que, só um minutinho, já te falo, tá, Claudiane? Foi passado que o pronome demonstrativo era este é próximo, esse é um pouquinho perto, e aquele é longe. Só isso. Ninguém mais explicou que existem outras questões. Quando explicou só isso, isso está relacionado à posição, a lugar, tá? Localização de algo, de alguém, tá? Quando nós estamos tratando de discurso falado, discurso escrito, uma situação, a gente vai modificar isso. Então, como é que modifica? Professora, como eu faço isso? Quando eu já escrevi sobre algo, e eu vou dar continuidade àquilo, eu vou dizer, essa problemática, esse quesito, esse aspecto, porque eu já me referi a ele. Quando eu ainda vou me referir, eu vou usar o este. Este
aspecto, 2 pontos. A problemática da saúde pública. Este aspecto, 2 pontos para frente. Quem estuda um pouquinho de língua portuguesa e orações subordinadas, lembre das orações apositivas. Só desejo isto. 2 pontos. Que você seja feliz. A positiva, que é a mais fácil que tem para localizar. Veja que fala isto e é para frente. Quando é isso, é o que já foi escrito, tá? Então, já foi dito, você já está retomando uma informação, tá? Então, eu vou responder na medida que vai chegando aqui, tá? Certo, Catarina? Tudo bem? Compreendido? A Claudiane está perguntando aqui, a senhora poderia falar sobre o esqueleto de ação, se ele é válido? Claudiane, eu acho válido, sim, porque o esqueleto da redação te ajuda no quesito tempo. Ele vai te ajudar nisso. Mas aqui, o que eu digo para vocês, sempre para os meus alunos, eu não gosto de dar um esqueleto pronto para todos os alunos, igual que todo mundo faz, porque daí todo mundo escreve igual. Eu quando dou aulas, até particulares e tal, eu sempre insisto para que o aluno monte o seu esqueleto de acordo com aquilo que ele sabe, com a vivência dele, a forma como ele entende um texto dissertativo, tá? Mas, estando assim tão próximo do concurso, se você não tem tempo de montar um esqueleto e está usando um esqueleto pronto, Claudiane, você pegue esse esqueleto, mas faça modificações para que ele não fique exatamente a cara do esqueleto do outra pessoa, de milhares de outros, centenas que vão pegar o mesmo esqueleto e fazer igual, tá? Então, sempre pense assim, é válido? Super válido, vai te ajudar um monte no quesito tempo, mas ou crie o seu, ou você faça modificações naquele que, porventura, você escolher de alguém para fazer, tá? O Lucas está perguntando o seguinte, está dizendo o seguinte, boa noite, Lucas, tá? Nas correções, você sempre pede para explanarmos mais quanto à questão das causas e consequências. Minha dúvida é, como conseguir colocar mais informações em poucas linhas, já que são apenas 20? Acabo tendo um pouco de dificuldade. Obrigada desde já. Lucas, eu vou fazer já um concertinho aqui de uma outra situação muito importante e que tem sido você pode falar da oralidade, né? Pode. Você não pode pôr no texto formal. A expressão acabo tendo, acabo sendo, acabou fazendo, acaba fazendo. Usar o verbo acabar, gente, como verbo auxiliar, não pode não, é erro morfossintático, tá? Então, assim, o verbo acabar só pode ser usado para como sentido de finalizar, tá? Terminar. Então, o café acabou, entendeu? Tá? Então, acaba fazendo, não se faz isso. Então, cuidado com essa expressão também. Bom, por que eu digo isso, Lucas? Porque dentro dos critérios de correção da banca, tá? Existe o critério informatividade. É justamente aquele critério em que você tem que informar, dar informações a respeito de algo, tá? O que acontece? Na maioria das vezes, quando está se fazendo uma argumentação, o que mais precisa acontecer é você informar mais, dar exemplos, porque eu sempre falo, a estratégia argumentativa da exemplificação é a mais fácil de fazer, tá? É muito mais tranquila de fazer, porque você exemplifica, apresenta exemplos de causas e apresenta exemplos de consequências, já te ajuda um monte na informatividade, tá? Então, é muito importante isso. Alguém me perguntou agora, há pouco, particular, aqui mandou uma dúvida, porque alguns professores disseram que tinha que pôr citação nesse texto, porque senão perderia a nota. Não, gente, esquece citação, tá? 20 linhas não comporta citação, a não ser que seja aquelas citações pré-determinadas, que cabem para qualquer coisa, e mesmo assim, a citação, para quem não está acostumado a escrever, não consegue
fazer essa relação direta com o tema, ou a relação direta com aquele argumento que está usando. Então, esquece a citação, tá? O que você vai ter que fazer? Se você está trabalhando causas e consequências, gente, esse é um cuidado específico, tá? Tomar muito cuidado em relação a isso, e eu já vou falar sobre essa questão, tá? De você escolher trabalhar causas e consequências, tá? Mas se o tema permitir que você trabalhe causas e consequências, apresente as causas, diga quais são elas, tá? Discorra um pouco sobre elas, e aí, no próximo parágrafo, apresente as consequências, tá? Apresente duas, pelo menos, e explique um pouco mais sobre a consequência. Vocês não estão fazendo um texto enumerativo, as causas são essas e ponto. Não. A primeira causa, explica um pouquinho para ela. A segunda causa, explica um pouquinho, tá? Gente, e sempre assim, quando há muitas causas e consequências, vocês têm que colocar uma frase que diga que, embora haja muitas causas para essa problemática, destaca-se tal e tal. Pronto, tá? Vocês não podem deixar o tema, o teu argumento, pressupondo, tá? Que apenas aquelas causas que você indicou. Não, tem várias, mas você elencou e destacou duas. São suficientes, gente. Duas causas, duas consequências. Não mais do que isso, porque nós temos 20 linhas. Então, não há por que escrever muitas causas. Esse é um dos problemas que pode estar acontecendo, tá, Lucas? Escrever muitas causas, muitas consequências, e aí explicar uma ou duas e deixar duas ou três, outras sem fazer essa explicação, né? Então, não adianta, tá? Deixa eu ver aqui. Patrícia, eu estava pensando em fazer 3 parágrafos, o que você acha? Bom, Patrícia, eu sou inimiga de parágrafos longos e que prejudiquem a correção do examinador, tá? Por quê? Porque você tem que apresentar pelo menos 2 argumentos, com redação de 20 linhas, 2 argumentos. Se você colocar os 2 argumentos dentro de um mesmo parágrafo, você vai ter uma introdução curta, uma conclusão curta e um parágrafo bem longo no meio, tá? Com 2 argumentos. Então, assim, o que a gente tem que pensar em fazer, tá? Separa, você sabe que você tem um ponto lá que você pode separar. Parágrafo longo vai exigir muitos períodos internos, muita adição de vírgula, muitos conectivos, tá? E aí, Patrícia, pode ser que você não se dê bem nessa questão, tá? Eu, particularmente, não sugiro isso nunca, eu sempre vou dizer 4 parágrafos, mas aí, né, é uma questão que você tem que analisar se você consegue fazer em 3 parágrafos aquilo que flua, uma ideia que flua tranquilamente, que haja, obviamente, progressão de pensamentos, tá? Professora, como aprender com os erros? Seria reescrever a redação após receber? Rafael, isso é primordial, tá? Recebeu a redação corrigida, o que a maioria faz? Olha a nota, já fica indignado com a nota, né? Já olha a nota, ou fica feliz, obviamente, tá? Então, assim, o que você vai fazer? E não presta atenção em detalhes, tanto é que às vezes eu mando, as pessoas ultrapassam a margem e eu escrevo lá, tudo que ultrapassar o limite da margem não é considerado para fins de correção. E não é mesmo, a banca faz de conta que aquilo não está escrito. Quando eu pego a correção, a próxima redação do indivíduo, está lá, ele passando a margem de novo. Então, isso é só um exemplo, tá? A maioria não olha, não observa com detalhes aquelas correções que foram feitas, tá? A maioria, tá? Então, reescrever a correção, a redação, com todos os erros. E assim, quando vocês tiverem tempo, gente, um pouquinho, olhou o erro de crase, por que eu errei essa crase aqui? Vai lá e olha a regra e você já estuda um pouquinho também de crase. Então, é uma forma de você melhorar muito, tá? Reescrevendo, aprendendo com os erros, tá? Só um pouquinho, Renata, a gente Renata, se você quiser, pode escrever aqui do ladinho no chat, tá? Que eu estou seguindo aqui, tá? Claudiane, o tema da redação será algo envolvido à segurança pública, poderá ser qualquer outro assunto. Bom, gente, é assim, a banca,
Normalmente, tá? Normalmente a banca faz o seguinte, ela segue um tema para o cargo que está destinado, principalmente Polícia Militar. A OCP já fez prova para a Polícia Militar de Minas Gerais, de outros estados, tá? E todos os temas foram relacionados à segurança pública, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Bom, é possível que venha alguma outra situação? Pode vir, mas eu acho difícil isso acontecer, tá? Porque a banca, geralmente, ela segue uma linha de pensamento, uma linha de conduta, tá? E a linha de conduta dessa banca é seguir com um assunto específico lá do cargo, tá? Relacionado ao cargo. Então, eu, obviamente, que digo que a gente pode trabalhar questões muito, muito simples, né? Nós temos temas que vocês podem olhar, né, para ficarem um pouquinho mais atentos. Educação é sempre um tema importante, meio ambiente é sempre um tema importante, tecnologia é sempre um tema importante, tá? Segurança pública. Então, a gente tem, assim, dentro dessas questões, 4 aqui, que são importantíssimos, são 4 eixos temáticos que podem estar dentro do texto. Então, tecnologia, segurança, meio ambiente, tá? E educação. Esses 4 eixos aqui fecham um círculo interessante para que você procure estudar ou ler algo sobre para fazer a redação, né? Então, a prova de vocês já está, obviamente, pronta, né? Ela fica pronta entre 30 e 40 dias da prova, e alguns assuntos importantes saíram depois disso, né? Por exemplo, né, o posicionamento do Brasil na lista do PISA, né, internacional, ficou muito ruim, da educação, algumas questões assim mas mesmo assim, leia, porque toda a informação que você adquirir por meio da tua leitura e por meio do teu estudo vai ajudar, obviamente, e vai ajudar você a escrever. Conhecimento, viu? Ninguém escreve sobre aquilo que não conhece. Então, é muito importante isso, tá? O Leonardo, a senhora uma vez disse que falar em 15 linhas mostra que a pessoa sabe pouco do assunto e pode perder ponto. Porém, se no mínimo são 15 linhas, e se eu fizer essa quantidade, seria motivo para perda de ponto? O seguinte, Leonardo, a banca entende que 20 linhas é o suficiente para você escrever aquilo que eles querem, de forma objetiva sobre tal tema, tá? Forma objetiva sobre tal tema, tá? Aí você vai lá e escreve 15 só. Você deixa 5 linhas em branco para um texto que é já um texto dissertativo, que escrever 20 já é pouco. Então, entende-se que a banca vai dizer assim, bom, a hora que a gente, como corretor, olha um texto que não tem todas as linhas preenchidas, a gente já vai pensando, viu, esse texto não está completo, esse texto está faltando informação, tá? É perda de ponto porque você não está argumentando suficientemente bem para naquele tema. Acredito que dificilmente a gente consegue escrever muito bem sobre um tema, tá? Que tenha, por exemplo, 2 aspectos para serem discutidos em 15 linhas, tá, Leonardo? Então, eu sempre vou aconselhar, escreva até a última linha. Nós, como corretores, olhamos isso sim, a gente já vai predisposto. Escreveu as 20? Ok. Escreveu 15? Peraí, tem alguma coisa faltando aqui, e eu vou te falar, com certeza vai estar faltando, tá? Professor, a Renata, a senhora acredita que essa banca vai pedir título na redação? Bom, Renata, você sabe que a folha que vocês estão escrevendo, pelo menos aqui que eu envio para vocês, tem uma linhazinha em cima para título, tá? Eu peguei essa folha exatamente do concurso anterior, bem aqui de 3 meses aí, que aconteceu um concurso da OCP com 20 linhas. E tinha lá a linhazinha para o título, tá? Então, o que eu digo para você é o seguinte, inclusive, o aluno que eu atendi, a gente sempre falando sobre isso, né? Tem a linha lá para colocar o título, a banca, não que ela vá exigir, se você não colocar o título, é motivo para zeramento da redação. Não, isso não. Mas a banca pode tirar uns 2 décimos ali, que são muito importantes, por você não ter não colocado o título, que faz parte da estrutura dissertativa argumentativa, tá?
Então, é importante, sim, que você coloque um título. E assim, cuidado, tá, gente? Não repitam o tema na linha do título, que aí daí não está valendo, não, tá? Uma estrutura organizada da seguinte forma, Paulo, a introdução com 3 linhas, desenvolvimento 1 com 7, citação, mais citação, desenvolvimento 2, 6 linhas, e a conclusão, com 4 linhas seria interessante? Sim, você pode fazer tranquilamente, tá? É o que a única situação que eu vou colocar para você, Paulo, é que essa citação que você vai usar tem que estar muito relacionada ao argumento que você está desenvolvendo e ao tema central. Caso contrário, você tem problemas em relação a isso, tá? Cuidado, porque aí fica sem conexão, sem progressão de ideias, tá? Bom, vamos continuar, então. À medida que eu for falando aqui, vocês podem ir fazendo perguntas. Muito bem. Gente, algumas questões importantes aqui que eu quero que vocês entendam, tá? A estrutura da redação dissertativa, gente, argumentativa, exige a apresentação de uma tese, tá? O que é a tese? É o posicionamento seu a respeito daquele assunto, tá? São afirmações que você faz daquele assunto no seu texto. Embora seja o teu posicionamento, ele não pode ser escrito em primeira pessoa. Ou seja, você não vai colocar que, na minha opinião, ao meu ver, eu acredito que, concordo com isso, discordo. Não pode. É sempre em terceira pessoa, tá? Tem um tema bem importante, que é o uso das câmeras acopladas, né? No fardamento dos policiais militares. Esse é sempre um tema de bastante debate, e um tema de uma dissertação argumentativa, que inclusive tem na minha lista de temas ali, tá? Uma redação argumentativa aqui, que possa vir com esse tema, obviamente que a banca quer saber se você concorda ou você discorda do uso das câmeras, tá, acopladas. Entenda que isso é importantíssimo, que você deixe muito claro, já no primeiro texto, no primeiro parágrafo, qual é o seu posicionamento, tá? Então, aí, para não escrever em primeira pessoa, sempre colocar assim, o uso das câmeras corporais, né, pelos policiais militares, é necessário, porque evita uma série de problemas que possam ocorrer durante as abordagens. Entre essas, e não entre elas, entre esses, né, problemas, uma série de problemas, entre esses, tá, abordagens truculentas, tá, e falsa denúncia contra policiais. Então, eu tenho duas, então é necessário por isso, tá? Então, veja que é em terceira pessoa. Agora, se você quiser discordar, você pode discordar também. E escrever que o uso das câmeras é uma ação arbitrária do Estado para coibir o trabalho da Polícia Militar. Ponto. Tá vendo? Eu tenho duas opiniões em terceira pessoa sem aparecer, mas precisa, obviamente, que precisa estar lá estabelecida com clareza, tá? Então, alguns de vocês ainda não conseguem fazer isso, tá? Porque não é um costume, né? Não se está muito acostumado a apresentar essas teses no nosso texto, tá? Sim, já vamos falar sobre isso, tá, Lucas? A gente vai falar sobre conexão já, tá? Daí, dentro dessa parte da apresentação da tese, lembre-se, gente, o tema principal e a tese tem que estar no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é uma forma de você mostrar para o examinador que você entendeu o tema e que você tem uma opinião a respeito daquele tema, tá? Então, precisa estar ali, tá? A partir dali, obviamente que a gente... depende, Bruna, a gente já vamos falar, vamos chegar ali na conclusão também, e já vou te responder, tá? Os argumentos, sempre assim, apresente argumentos sólidos e bem fundamentados para sustentar a sua tese. Se você diz que você é contrário ao uso das câmeras, você tem que dar 2 argumentos por que é contrário. Se você é favorável, você tem que dar 2 argumentos porque você é favorável, tá? E aí, veja só, gente, é muito importante a gente trabalhar isso, né?
Por quê? Aí vem assim, você vai dizer assim, dentro de um tema como esse, quem vai usar a citação, vai por que citação? Vai colocar o Big Brother lá, de repente, como uma forma de ligar as informações? Não. Ah, vai colocar o Admirável no Mundo Novo, vai colocar 1984, que é um livro que trata dessas questões? Não, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação da argumentação, para que a argumentação seja sólida, bem fundamentada e curta. Então, eu não posso ficar perdendo tempo em escrever, por exemplo, uma frasezinha de fechamento do parágrafo argumentativo. Não. O parágrafo, dentro de um texto de 30 linhas, você escreve todo o teu parágrafo argumentativo, tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão, obviamente, tá? Num texto mais curto, a gente tira a conclusão do parágrafo, tá? A gente conclui o parágrafo normalmente com exemplos daquela afirmação que foi feita durante todo o teu parágrafo de desenvolvimento. Então, você fez afirmações e você fecha o parágrafo com algo que dê ao teu texto, tá? Obviamente, aquelas informações fundamentadas. Aí vem, obviamente, que vem os exemplos, que é a parte argumentativa mais fácil, tá? Dados estatísticos, gente, normalmente, dependendo do tema, normalmente, a banca coloca ali textos de apoio que tenham dados estatísticos, tá? Nesses dados estatísticos, você use no teu texto, mas assim, não copie, não vai lá no texto e copie, interprete. Por exemplo, a gente tem ali um dado estatístico, vamos supor que 48% dos presos no Brasil são negros e estão presos por tráfico de drogas, tá? Então, gente, é verdade isso? Não sei. É um dado aqui que me ocorreu agora para falar, tá? E tá lá no texto que vocês estão lendo de apoio, se for uma questão, por exemplo, né, do sistema carcerário, você olha lá e diz, pô, vou escrever isso aqui, é muito importante escrever esse público, né, quase a metade, muito bem, Herbert, isso aí, ó, tá vendo, ó, o Herbert já sabe interpretar, em vez de escrever 48,2% exatamente quanto está lá no texto, o que você faz? Quase a metade dos presos no país são negros, estão lá em função do tráfico de drogas, entendeu? Então, veja só, é muito importante saber ler os dados e usar essas informações, tá? Dos textos motivadores ou apoiadores dentro do seu texto também. Só parafrasear é suficiente? Não, você tem que fazer afirmações. Quando você disser que é importante o desencarceramento, ou quando você disser que deve-se aprovar, né, a liberação aí do porte de pequenas quantidades, né, de maconha, de drogas ali, se você for favorável, você pode dizer que quase metade da população carcerária está lá presa por tráfico e de pequenas quantidades. Por exemplo, você pode dizer isso, tá? Para contribuir com a tua opinião de desencarceramento da população aí de presos, tá? Então, mas eu sempre vou dizer isso para você. Aproveite o que está no texto motivador para isso, tá? Então, exemplos. Gente, exemplos é o mais fácil de tudo. Então, assim, não fiquem procurando reinventar a roda, ficar correndo atrás de entender, tá? De ficar gravando citações. Não, vamos nos exemplos, tá? Vocês podem utilizar, sim, a Catarina está perguntando, posso utilizar informações do texto de apoio? Pode, desde que não seja cópia daquilo que está lá no texto de apoio. Porque aí a banca faz um recorte no seu texto. Aquilo aqui é cópia, então não descarta e faz de conta que você não corrigiu, que você não escreveu, tá? Então, assim, você pode usar, porque você pode interpretar fatos, opiniões e dados estatísticos e usar no seu texto, sim. Ajuda e ajuda bastante, tá? Como assim podemos não utilizar? A Heloísa está aqui, ó, a Heloísa está. Podemos não utilizar informações do texto do... Claro, entendi, Catarina.
Agora sim, perdão, tá? Se você não quiser utilizar, você não utiliza. O texto de apoio está ali, ó. Ele é apoiador, ele é motivador, tá? Ele não te, a banca não te obriga a usar. A única banca que te obriga a usar, são duas bancas, tá? Que te obriga, a VUNESP e a FUNPAR aqui do Paraná, tá? São as duas que exigem que você use dados do texto motivador, tá? Então, se você não quiser usar, não use. Mas se tiver lá e você puder fazer uma interpretação, ó, tá valendo, tá? Refutação de argumentos contrários. Contemple possíveis objeções e refute-as com argumentos convincentes, tá? Nesse caso aqui, gente, é aquela situação de apresentar pontos positivos e de nada, Catarina, estou sempre à disposição. Pontos negativos e pontos positivos, tá? Você pode fazer isso no seu texto. Então, é possível. Está aqui, é possível fazer. Eu vou apresentar pontos negativos e pontos positivos disso, tá? Eu vou mostrar um texto para vocês, ao final, que eu faço exatamente isso para mostrar como utilizar essa possibilidade aqui, tá? A Jéssica está fazendo uma pergunta aqui. Professora, pegar tópicos do texto de apoio, exemplificá-los, explorá-los, por exemplo, é considerado cópia? Não. Se você pegar uma informação do texto de apoio e escrever além daquilo, apresentando novas informações, aí não, pode usar, tá? Olha, Claudiane, sites que a senhora indica para adquirir os conhecimentos atuais para realizar a redação atualmente uso o CNJ. Eu também uso o CNJ, Claudiane. Eu uso bastante o CNJ, eu uso bastante o site do Senado, tá? Da Câmara Federal, uso muito das polícias estaduais, muito mesmo, sabe? Porque, assim, dentro desses sites das polícias, principalmente quando é segurança pública, né? Tem muitas entrevistas, e nessas entrevistas, essas pessoas que são especialistas em segurança dão muitas opiniões e muitas dicas importantes, tá? Então, eu uso muito, assim, sites oficiais daqueles órgãos que estão estão ligados ao concurso, tá? Meio ambiente, secretarias de meio ambiente, ONGs de proteção à natureza, tá? Sites do Ministério do Meio Ambiente. Eu uso, então, o que eu pego? Sempre sites oficiais, né? Eu tenho, assim, um pouco de receio com sites que possam indicar algumas questões que não são verdadeiras, tá? E tendências políticas, tá? Então, assim, tanto de um lado para o outro, eu evito. Então, eu prefiro os sites oficiais. E indico, às vezes, claro, né? Eu gosto de ler alguns textos, embora seja muito radical, mas eu até leio um pouquinho sobre, dou uma olhadinha, tanto de questões de direita quanto de esquerda, para ver o que cada um pensa e formar minha própria opinião, tá? Sim, Vitória. A Vitória está perguntando aqui, se referir ao tema utilizando sinônimos é interessante? Sim, tá? E essa questão dos sinônimos é importante a gente falar agora também, tá? Vamos falar aqui da questão dos sinônimos. Cuidado com as repetições, gente, muita repetição, principalmente de conectivos. Vocês têm uma nota exclusiva para a conexão, tá? Que é a coesão. Para soldado vale 10 pontos, para tenente são 7 pontos, é muita nota. Se você repetir o conectivo, você vai perder nota. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com as repetições. Use sinônimos, que vai ajudar bastante, tá? Em relação a essa questão da conclusão, aí vem aquilo que, deixa eu ver quem é que perguntou sobre a conclusão aqui. Eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu ver. Tópicos do texto de apoio, Catarina, a conclusão, a Bruna. Bruna, na professora, na conclusão da redação, costumo colocar soluções referentes ao tema abordado. Essa seria uma forma de dar minha opinião? Não. Opinião é uma coisa, solução é outra, tá, Bruna? Então, assim, a tua opinião é sobre o tema, é saber o que você pensa a respeito daquilo, tá? Se é uma problemática, aquilo que eu falei das câmeras agora, se você concorda ou discorda, e no final tem que fazer uma retomada daquela tua opinião só e reforçar,
tá? Se nós estivermos trabalhando um problema social, por exemplo, eu já citei aqui a questão do sistema carcerário, se você estiver discutindo aqui o sistema carcerário e você, dentro da tua argumentação, puder levar as sugestões de solução, você vai fazer isso lá na conclusão, tá? Aí você sugira de uma forma bem, assim, não precisa exagerar, tá? Não precisa exagerar, e coloque sugestões sobre solução. A gente fala tanto que enrola a língua. Não, dona Nazaré, nananina, não. Citação na conclusão, só se você estivesse citado isso em outra parte do texto e você estivesse reforçando ou fechando o texto para que aquela citação reforce a tua opinião, a tua colocação, tá? Citação só na conclusão ou na introdução, tá? Na conclusão não se faz. Conclusão não é lugar para colocar informações novas. Conclusão é só para fechamento do texto, tá? Então, assim, conclusão é sempre reafirmar a posição, reforçando os pontos principais abordados na redação. Gente, nesse caso, nós temos 20 linhas. A conclusão é uma síntese de tudo aquilo que foi escrito no texto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma expressão finalizadora. Em vez de eu ficar pegando todos os pontos de novo para escrever, o que eu faço? Eu uso uma informação. Diante do exposto, faça o que foi argumentado, faça o que foi apresentado, tá? Coloque dentro uma informação, uma expressão que já sintetize tudo que foi escrito e faça o fechamento do texto. A gente não tem espaço numa redação de 20 linhas para ficar trazendo todas as informações de novo para reforçar. Você vai reforçar os pontos principais quando você fizer alguma sugestão. Para resolver tal questão, deve-se fazer isso, isso e aquilo, ok? Tá? Então, uma estrutura um pouquinho mais enxuta e que a gente precisa resolver essa situação. Bom, gente, para escrever 20 linhas, tá? Nós estamos ainda na fase de preparação, então vocês têm que cuidar com isso, ó. Delimitar o tempo da escrita. Quando vocês estão fazendo o texto de vocês, o rascunho, olha aqui, relógio, gente, quanto tempo eu levei para rascunhar, revisar e escrever o texto na folha de redação. Isso tem que ser muito bem visto, por quê? Porque você tem tempo dentro do concurso para isso. Você não pode ficar 3 horas, 2 horas tentando fazer um texto. Não pode. Então, a preparação, toda essa prática de vocês aqui, é justamente para que você consiga fazer isso aqui, tá? Delimitar o seu tempo. Você vai colocar, eu vou fazer o rascunho, revisar, passar a limpo, no máximo, em 20 linhas, gente, 50 minutos, tá? 50 minutos é o tempo na prova para isso. Mais do que isso vai dar problema, tá? Então, tem que treinar bastante para isso, tá? Objetividade e clareza na exposição das ideias. Gente, quantos de vocês que eu risco frases inteiras e substituo uma frase inteira por 3 palavras? Objetividade, tá? Objetividade, isso é muito importante, tá? Então, nós vamos ver isso, vocês vão olhar, por que às vezes, vocês me mandam perguntas do tipo, professora, eu não consigo escrever mais, aprofundar, porque eu não tenho espaço. Aí eu vou lá e olho assim, sim, você pega uma linha inteira para escrever uma coisinha simples, obviamente que você está perdendo espaço. A banca quer saber qual é o seu grau de entendimento de um determinado texto e como é que você expõe as suas ideias de uma forma concisa e objetiva, tá? Policial não pode ser uma pessoa prolixa. Policial tem que ser objetivo, ele tem que ter resposta rápida e ele tem que falar bem, tá? Então, tem que estar tudo aí, ó, compreensão, tá? Argumentos consistentes, gente, baseado em fontes legais, confiáveis. Hoje eu corrigi uma redação que eu até comentei, viu? A pessoa escreveu assim, né? Conforme, mais ou menos isso, não tem como dizer, o G1, ou publicado no G1, estudos foram feitos sobre tal e tal situação. Gente, isso não precisa.
Quando eu preciso apresentar fontes? Quando eu tirar algum número de algum lugar. Dados estatísticos. Agora, se existem estudos a respeito daquilo, de uma forma geral, não adianta você dizer que está publicado no G1, se você não disser quem é que fez o estudo. É muito mais importante dizer qual é a instituição que fez o estudo, a pesquisa, do que dizer onde foi publicado. Quer dizer, você perdeu ali 3, 4 palavras para colocar uma informação que não tem a menor relevância, tá? Agora, dados estatísticos, aí sim. Tá? O estudo foi feito pela Universidade de Oxford, ou pela Universidade de Brasília, da UNB, ou pela Fiocruz, aí sim, é importante que o estudo foi feito. Agora, se foi publicado pelo GU, isso não interessa. Então, vocês têm que saber garimpar aquelas informações que não são necessárias para o seu texto. Isso não é bom, tá? Por quê? Porque não tem objetividade, não tem clareza. Então, faça afirmações, coloque exemplos, ou se puder usar os números, use números, e aí fecha aquilo. É isso que interessa, tá? Gente, outra questão, né? Vai entregar seu texto, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho visto, assim, muitas rasuras nos textos, muito risco, eu também perde um monte de espaço riscando. Não pode, gente, rasurar a apresentação do texto de vocês faz parte do quesito estrutura, tá? Se a apresentação não estiver boa, ou seja, letra legível, gente, pelo amor de Deus, letra legível, tá? Obedecer às margens, quer dizer, escrever até o final da linha, sem ultrapassar, separar sílabas de forma correta, meu Deus, muito problema de separação de sílabas, tem que tomar cuidado com isso. Na separação de sílaba, o hífen tem que ficar ao lado da sílaba, na margem, não fora da margem. Eu escrevo isso o tempo todo para uns 3, 4 aí que fazem isso, parece que não enxerga o que eu estou dizendo. Não pode, gente, tá? Erros gramaticais. Outra questão, errou, passa um traço simples e escreve ao lado, não escreva em cima do erro, tá? Nem todas as bancas ou corretores aceitam que a palavra esteja escrita fora da linha, tá? Escreva ao lado, não coloque entre parênteses, o parênteses não tem função de isolar erro gramatical, gente, não pode, de ortografia, é só risquinho simples escrever ao lado. Professora, eu escrevi a palavra e coloquei um acento, o que eu faço? Risca o acento, anula, o risquinho apenas anula aquele erro. A vírgula, colocou a vírgula no lugar errado, vai lá e risca a vírgula, o risco vai anular aquele erro, tá? Então, assim, gente, meu Deus do céu, se você não sabe usar crase, prefira nem colocar em lugar nenhum, porque a maioria, quando coloca errado, tá? Então, crase é uma situação que precisa de estudo, tá? Mas cuidado com essas questões. A gente tem que observar, são detalhes, né, que são muito importantes para isso, tá? Já respondi, quem está aqui, deixa eu ver. Vitória, ok, Nazaré, já respondi. Prof, eu estou fazendo só com um desenvolvimento, porém estou com receio de ser pontuada essa questão. Jamerson, é isso aí que eu falei. Pode acontecer de seu parágrafo ficar muito confuso, tá? Que não seja possível delimitar qual é o primeiro ou o segundo argumento, e você vai ser penalizado, sim, tá? Então, separe em 2 desenvolvimentos, isso, se não me engano, eu já coloquei no seu texto sugestão, para você fazer isso, tá? Lucas, mas é meu agradecimento, aula muito produtora, professora, obrigada, Lucas. Rafael, caso do uso de siglas desses órgãos, deixa eu ver, é necessário colocar nome estendido sempre, mesmo sendo instituição conhecida? 2 possibilidades ali. Se você colocar uma instituição que não seja conhecida, aí a gente precisa, tá? Né? Agora, vai colocar IBGE, ONU, tá? É importante, sabe? Eu sempre indico isso, colocar, se couber. Se não couber, põe só a sigla, tá? E seja o que Deus quiser, e aí, se acontecer algo, a gente vai no recurso e diz, o examinador não conhece a ONU, né? Com espaço reduzido, não foi possível escrever por extenso. Mas, assim, se tiver espaço, coloque, se não tiver, coloque só a sigla, tá?
Prof, está incorreta a utilização de evita-se, comunica-se, compreenda-se? O se tem que vir antes? Catarina, depende da regra de colocação pronominal, tá? Próclise, ênclise e mesóclise, tá? Se você está iniciando uma frase ou um período, tá? Não se pode iniciar com o pronome oblíquo antes. Então, me permita falar tal situação, não. Permita-me falar tal situação, tá? E depois de vírgula também, tá? A vírgula também inicia-se depois uma nova ideia, ou até pode ser continuação, já vou voltar. É uma continuação, tá? E aí você tem que saber as regras de próclise, ênclise e mesóclise, tá? O que você tem que pensar, Catarina? Pronomes relativos, que é normalmente onde se erra muito, que, o qual, onde, tá? Ele atrai o pronome oblíquo. Então, que se utiliza e não que utiliza-se, tá? Que se evita e não que evita-se. O não, o pronome, o pronome não, negativo, né? Não também atrai, então tem que cuidar com isso, tá? Paulo, pulei o Paulo. Professor, depois de feita a redação, verificar o erro, depois, eu posso riscar e fazer uma gaivota em cima da palavra errada, corrigindo? Paulo, você pode, só que você não vai ser considerado. Né? Não existe mais essa história da gaivotinha. A gente aprendeu lá na escola que poderia, mas não pode mais não, tá? O que você pode fazer é colocar enviesada a palavra ali, torcer para que o corretor leve em consideração o contexto, tá? Isso é muito da questão pessoal, tá, do examinador. Alguns aceitam, outros não. Eu arriscaria e colocaria, então, enviesadinho sem a gaivotinha, né? Enviesada ali, escreveria a palavra ali para tentar que o examinador leve em consideração, tá? É o que seria muito, muito importante. Leonardo... E olha que eu tenho sido bem, né, Leonardo? De nada, pô. Eu tenho sido bem incisiva em relação a isso, né, seu Leonardo? Se você vai ter problema seríssimo em relação a isso, porque você não faz a distinção, tá? Eu uso uma única forma de escrever ele. Você vai se lascar se você fizer isso, tá? Então, como é que você tem que fazer? O maiúsculo para cima da linha e o minúsculo para baixo. Põe a bolinha e puxa a perninha para baixo. Você resolve, tá? Senão você vai perder muita nota, tá, Leonardo? Tem que fazer, essa distinção é muito importante em relação a essa questão de você escrever ali, né? Então, Leonardo, vai por mim, viu? Vai por mim que você... Se você não mudar esse seu P aí, o teu P vai te levar pro buraco, tá? Vitor, professora, a respeito do título, é obrigatório colocar? Se sim, como faço um bom? Eu já comentei sobre o título agora há pouco, Vitor, que é o seguinte, obrigatório não é, mas se a banca colocou a linha para colocar para o título acima das 20 linhas, que pode vir com a linha, pode vir sem, tá? A banca tem alguns concursos que vêm sem essa linha específica e alguns concursos que vêm com a linha. Vem com a linha, você vai e coloca, né, um título, obviamente, tá? Tem um material, a Heloísa está aqui assistindo, o material que a Heloísa pode colocar, ela acha que mandou, tá? Mas, assim, ela vai te enviar de novo, peça para ela, tá, Vitor? Para ela te mandar um material de como fazer um título, tá? O título tem que ser curtinho, impactante e tal. Eu vou mostrar aqui agora no texto que eu tenho, como é que eu fiz o título, você ter uma ideia de como você também pode fazer, tá? É sempre muito importante isso, tá? Então, vamos voltar um pouquinho para a aula, para a gente colocar aqui, fechar, né, essa nossa aula. Eu coloquei um exemplo de redação dissertativa argumentativa em 20 linhas, tá? Tema a legalização da maconha, né? Falei sobre a questão, mas, né, lá do sistema carcerário. Então, olha só, gente, um título bem curtinho, né? A legalização da maconha. Então, gente, outra questão que eu quero colocar para vocês aqui é muito importante. A hora que vocês forem escrever, lembra lá no início, alguém me perguntou sobre causas e consequências. E eu falei, olha, quem tem essa estrutura de causa e consequência tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Essas estruturas pré-prontas, que você usa só essa fórmula, pode te dar problema, tá? Então, assim, tem um texto, por exemplo, uma proposta que eu coloquei assim,
eu não tenho muita certeza também, porque é tanto termo, né? Mas alguma coisa que diz assim, eu acho que tecnologia na Polícia Militar, vantagens e desafios. Vantagens e desafios. Veja que nós temos duas palavras importantes, as palavras-chave, vantagens e desafios. Um parágrafo para tratar de vantagens, outro parágrafo para tratar de desafios. E, inclusive, tem um material que a Heloísa mandou, que tem um exemplo dessa redação, tá? Em relação a isso, tá? O que aconteceu? Alguns que têm essa informação, essa estrutura pré-pronta de causas e consequências, em vez de usar a palavra-chave vantagem e a palavra-chave desafios, fez o quê? Falou de causas e consequências. E simplesmente desviou o tema, gente, não tem o que dizer, tá? Então, tem que olhar essa questão, tratar o tema com muita atenção, para que você não desvie de jeito nenhum, tá? A Heloísa está assistindo, então, a Paula, eu vou te pedir para mandar um WhatsApp para ela, para você ou qualquer outro que esteja aqui e que queira esse material de título, tá? Que daí ela manda para vocês, tá bom? Bom, vamos voltar ali a essa questão, então, do tema, né? Então, tomem cuidado com isso. Procure no texto de vocês, no tema, as palavras-chave para você escrever o seu texto, está lá. Por exemplo, né? Tem mais um exemplo. A importância da educação para a diminuição da criminalidade. Olha só. Causas e consequências cabe aqui? Não cabe, gente, não cabe. Você tem que dizer por que é importante a educação, tá? Para diminuir a criminalidade. Você vai usar duas razões da importância da educação na diminuição da criminalidade. Tá? Você pode, dentro do tema das duas razões, você pode dizer, e deve dizer, que a criminalidade em comunidades mais carentes, que não têm acesso à educação, obviamente que ela tem um índice maior. Gente, sempre tem que tomar um cuidado muito grande, porque isso não quer dizer que a pessoa pobre é criminosa, ou que a pessoa que não tem educação vai obrigatoriamente indo para o mundo do crime. Não, não é isso. Mas existe uma relação, sim, tá? E tem que ter essa questão. Então, cuidado com isso. Olhe a palavra-chave ou as palavras-chave e discuta sobre isso no seu texto. É isso que a banca quer, nada além disso, tá? Aqui, a legalização da maconha, eu coloquei bem simples, tá? Qual é a palavra-chave? Legalização, tá? Então, eu vou ter que falar. O que eu penso sobre isso? Então, eu coloquei equilíbrio e regulamentação rígida. Por que eu coloquei esse título, para quem me perguntou? Porque aqui embaixo eu falo sobre equilíbrio, tá? E falo, ó, legalização poderia aumentar o número de usuários, levando a problemas de saúde mental e dependência. Portanto, o debate deve considerar evidências, tal, e visando uma política que equilibre os benefícios e os riscos envolvidos, tá? Então, eu peguei aquilo ali para dizer o que trabalha-se isso. Então, assim, obviamente aqui que eu estou usando 20 linhas digitadas, né? A gente pode cortar um monte de coisas aqui, tá? Então, a discussão sobre a legalização da maconha é um tema complexo e polêmico que tem ganhado destaque nos últimos anos, tá? Então, assim, essa é uma frase que muitos podem usar e já estão usando. Usar, assim, a discussão sobre tal é um tema complexo, é um tema importante, é polêmico, vai mudando as palavras ali, tá? Tem ganhado destaque nos últimos anos. Por que tem ganhado destaque? Primeiro que nós tem uma discussão aí no STF sobre essa possibilidade, tá? E olha que a tese, gente, o quanto é importante a tese. Enquanto alguns defendem a legalização como forma de combater o tráfico e gerar receitas para o Estado, é importante considerar o grande risco de aumentar o consumo e os problemas de saúde pública. Então, assim, enquanto alguns acham que só gerar receita é um bom motivo, eu levantei a hipótese do grande risco de aumentar o consumo e os problemas na saúde pública, tá? Então, veja que isso, quando a gente faz isso, tá? A gente já coloca ali e eu posso muito bem riscar a última frase, tá? Não preciso usar.
deixa eu ver aqui, é bom fazer o título após fazer todo o texto? Isso, André. Depois de fazer o texto que você vai criar teu título, porque o teu título é criado em cima daquilo que você escreveu, e não, o teu título parte do texto, não é o teu texto que parte do título, o texto parte do tema, que é diferente, o tema é o assunto que você tem que discutir, o título é o nome que você está dando para o seu texto, tá? Observe que eu coloquei aqui, ó. Nesse contexto, é crucial considerar os aspectos sociais, econômicos e saúde envolvidos. Muito bem. Como eu quero diminuir o tamanho do meu texto, o que eu faço? Eu corto isso aqui, ó, tá? Sempre, né? Eu vou cortar a última frasezinha, porque não precisa. Por que não é precisa? Porque é importante considerar o grande risco de aumentar o consumo e os problemas de saúde pública. Ponto. Tá? Aquilo ali não precisa mais. O que eu fiz aqui, ó? Do ponto de vista social, a legalização poderia diminuir o quê? A superlotação carcerária. O que eu falei ali? Direcionando recursos para os crimes mais graves. Muito bem. Vocês vão perceber que eu coloquei um monte de gerúndio aqui no texto, tá? Para mostrar para vocês o quanto internamente fica ruim. Direcionando, protegendo, financiando, impulsionando, e mais tantos que eu coloquei aqui, para vocês notarem o quanto isso é ruim para o texto, tá? Então, eu gosto sempre de explicar fazendo. Então, do ponto de vista social, a legalização poderia diminuir a superlotação carcerária, direcionando recursos para crimes mais graves. O que eu faço? Eu tiro isso aqui, tá? A gente sempre vai fazer aquilo que é importante. Eu tenho que tirar esse NDO aqui, ó, tá? E vou escrever, né? O que é que eu tenho que fazer? Pois, aqui, ó, coloco um conectivo de explicação e olha ali, pois direciona recursos para crimes mais graves. Além disso, a regulamentação permitiria um controle mais eficaz sobre o acesso, ó, protegendo especialmente os jovens. Ai, gente, quanto gerúndio, né? O que protegeria, ó, tiro aqui, vou arrumar, tá? É isso que eu quero que vocês façam no texto de vocês, tá? Acesso, ok. Vamos lá. Ajustando, protegeria especialmente os jovens. Vou trocando esses gerúndios para melhorar o texto, tá? No âmbito econômico, a legalização poderia gerar receitas significativas através de impostos. Aqui de novo, impulsionando, ó, a economia e financiando programas. Aí você diz assim, professora, tá? Mas eu não posso usar nenhum? Pode. Só que aqui, nesse parágrafo, eu tinha 4, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra o que eu disse que era o gerúndio para vocês? Uma situação de continuidade? Então, eu posso deixar esses dois aqui, porque ele diz o seguinte, impulsionando a economia e financiando programas de prevenção e tratamento, ok? Aí tá bom de usar? Tá bom de usar, tá? Então eu posso. O restante eu tenho que mudar. No entanto, olha só, é preciso considerar os riscos à saúde pública. A legalização da maconha poderia aumentar o número de usuários, potencialmente levando a problemas de saúde mental e dependência. Vamos lá, tá? Vamos fazer aqui, ó, o número de usuários. Ó, vou arrumar tudo daí, tá? Em que potencializa problemas de saúde, tá? E aí eu corto tudo, tá? Tiro até o levando, tiro tudo aqui, ó, tá? Para deixar o texto bem legal e bem formal. Potencializa problemas de saúde mental e dependência. Portanto, o debate deve considerar, ó, evidências científicas, experiências tradicionais e impacto nas comunidades, tá? Visando uma política que equilibre os riscos envolvidos, principalmente para a saúde, tá? Então, veja que a gente vai fazendo modificações e modificações importantes, tá? Paulo, professor, o corretor conta com uma quarta linha, essa parte saúde pública da introdução? Deixa eu ver.
Ali não, mas a hora que você colocar na folha, não vai ficar esse tantinho aqui não só, tá? Vai ficar uma linha inteira quase, tá? Olha aqui, olha o Herbert aqui, ó. Dessa forma impulsiona a economia. Muito bem, Herbert. Tá, muito bem. Dava para trocar também essa parte ali da economia. Gostei também, tá? Então, vamos lá. Veja que eu não apresentei aqui não apresentei nenhum dado, nada. Eu fui no quê? Eu fui em afirmações que são realmente afirmações fortes, contundentes, sem precisar exemplificar nem nada. Eu coloquei informações ali que ninguém pode chegar e dizer para mim, mas eu estou falando, inclusive, o debate deve considerar evidências científicas, experiências internacionais e os impactos das comunidades. Está vendo? Estou colocando informações que a pessoa vai dizer assim, mas escuta, o que a gente tem que fazer, então, para resolver isso? Tem que fazer isso que está sendo colocado aqui. Então, ter informações suficientes para que o teu argumento seja forte, tá? Quando você te falta esse tipo de informação, que você não tem muito conhecimento, aí entram as estratégias argumentativas, aí entram os números, aí entram os exemplos, tá? Que é a forma mais fácil de fazer, tá? Por exemplo, aqui em cima, ó, a legalização poderia diminuir a superlotação carcerária, tá? Eu poderia aqui colocar, se eu tivesse espaço, que no sistema carcerário nós temos quase 800 mil detentos. É muita coisa. Para quantas vagas? Para 400 mil vagas. Então, nós temos o quê? O dobro do que tem de vagas no nosso sistema. Num texto de 30 linhas, eu iria colocar isso, ia mostrar qual é a superlotação, ia falar a questão de aumentar aí o consumo e tudo mais, ia colocar mais números, mas nós não temos 30 linhas para isso. Então, eu faço o quê? Eu faço aquilo que está aqui, ó. Vou trabalhando com argumentos fortes, eficientes, tá? Que faz com que o meu texto tenha robustez, tá? Aí, chegando lá no final, o que eu fiz? Eu só peguei as informações e fechei, ó. Em síntese, tá? Tá sintetizando tudo que foi dito. Poderia escrever diante do exposto, tá? Ó, a legalização da maconha apresenta vantagens sociais e econômicas, é o que está escrito no texto ali. Quais são as vantagens sociais e econômicas? Mas requer uma abordagem equilibrada e regulamentação adequada para proteger a saúde pública. Então, o meu texto está onde? Em cima da questão da saúde pública, tá? Então, tudo que eu estou escrevendo aqui, tá? Tudo aquilo que eu escrevi, está baseado numa ideia, numa opinião, tá? Da saúde, em cima da saúde pública. Então, aqui, ó, eu apresentei isso, as vantagens, os desafios, isso que eu fiz, tá? Porque o texto ali diz assim, a legalização da maconha, de uma forma muito ampla. Então, eu posso apresentar quais são as vantagens e desafios, que foi aquilo que eu disse para vocês lá no começo, né? Quando a gente estava discutindo isso. Eu posso apresentar os dois lados da moeda quando o tema me permite. Então, eu escolhi justamente um tema que permite fazer esse tipo de argumentação, vantagens e desafios. Então, nós temos causas e consequências para problemas sociais, vantagens e desafios para outras questões, e uma terceira possibilidade, que é aquilo que a banca coloca, tá? Que a banca colocar no tema é o que você tem que usar. Então, veja, gente, parece algo tão difícil, né? Tão difícil, mas quando começa a praticar e quando você começa a estudar o tema, e veja a importância de a gente entender que a redação é uma matéria como qualquer outra. Você tem que pegar o tema e você não pode sair escrevendo sem estudar, sem olhar, sem ver opiniões, sem procurar informações a respeito do tema. Você não faz nenhuma questão de outra matéria sem estudar a matéria primeiro. Me diga se alguém aí vai fazer questão de processo penal, vai lá direto sem ler o Código de Processo Penal. Isso não existe. Então, a redação é igual, ela tem que estar no cronograma, você tem que pegar o tema, olhar, estudar o tema, fazer uma compilação de informações, exatamente como você faz em qualquer outra matéria. E aí, sim,
Depois de feito isso, o que você vai fazer? Aí você vai pegar o seu texto, o esqueleto que você tem, vai pegar as informações que você adquiriu no conhecimento desse estudo e vai aplicar na sua redação. É assim que se faz, tá? E claro, gente, aquilo que já foi dito aqui para vocês hoje. É muito importante que alguém corrija a redação, tá? Vocês têm que ter alguém que olhe com carinho para a redação, te mostre os erros e te mostre os acertos também, tá? O que tem de bom e o que não está tão adequado no seu texto. Você tem que ter uma outra voz para te despertar, tá? Então, isso é muito importante. E nisso, tá? Essa prática, quando você recebe de volta o teu texto, analise com atenção. Por que eu estou errando tanto? Concordância. Por que eu não estou enxergando a concordância do verbo com o sujeito? Ou a concordância do objeto, tá? Do verbo com o objeto. Eu tenho que fazer essa análise. Vocês têm que fazer, eu faço também. Então, fazer as análises, observar tudo que for escrito, o que foi mudado, o que foi ajustado, e reescrever. Se a professora escreveu lá, explique melhor o porquê dessa situação, você vai estudar e ver por que você vai olhar, se você olhar com um olhar bem crítico, uma leitura crítica, você vai ver que aquela tua resposta não está completa. E se não está completa, não serve para fazer a pontuação adequada dentro daquilo que está sendo proposto pela banca, certo? Então, olha só, passamos um pouquinho, né, 21 minutos do que estava acordado, né, de uma hora ali, mas assim, gente, eu vejo que é muito importante, sim, Gabriel, esse material vai ficar disponibilizado para vocês, tá? É só pedir para a Heloísa, ou eu acho até que ela vai colocar isso aqui na plataforma, tá? Essa aula está gravada, tá? Quem quiser a aula gravada para ver tudo em detalhes, vai precisar mandar para a Heloísa no WhatsApp o e-mail, porque é muito pesado o arquivo, então só vai por e-mail, tá? Então, vai ser disponibilizado lá um link para vocês acessarem, tá? Então, tudo isso vai estar à disposição de vocês. E, claro, além de tudo isso, vocês têm a professora aqui que também está à disposição. Porque a gente fala aqui, fica 1h30 falando, e às vezes passam alguns detalhes, né, que são importantes, que às vezes, né, a gente vou respondendo as perguntas, vou falando aquilo que está dentro do nosso cronograma, tá? Mas pode ficar alguma coisa sem a gente trabalhar. Mas, assim, vão perguntando, vão mandando as dúvidas, a gente vai respondendo até a aula. O que eu acredito, gente, que é muito importante vocês ficarem ligados, tá? 31 pontos para uma redação que vale 40, é uma redação, Bruna, é uma nota boa, tá? Você quer ficar tranquila, nota acima de 35, tá? 35 é uma nota boa para você ficar tranquila. 35, 36, 37, você nem precisa, né? Você vai ficar só assistindo os outros se matarem aí, tá? Porque você vai estar de boa daí, tá? Então, trabalhe para isso. Trabalhe nesses pontos todos que eu coloquei aqui e trabalhe para ter essa nota, tá? É muito importante. Então, gente, fiquem muito atentos aos temas de tecnologia, tá? Principalmente as tecnologias que podem ser usadas na segurança pública, tá? Tanto para agilizar, melhorar o trabalho da Polícia Militar, quanto para auxiliar também a população, em proteção à população, né? É uma situação que eu acho muito importante vocês saberem, tá? Para temas de segurança pública, sempre trabalhem, gente, prevenção, não só a remediação, depois daquilo que a gente tem, né, aquilo que já aconteceu, né, trabalhar o combate à criminalidade, sempre, então, a prevenção é muito importante. Vejam, estudem formas, né, vejam o que as polícias têm trabalhado em relação à prevenção de crimes.
Isso é muito importante, tá? Outra questão muito importante que vocês também têm que ficar atentos é em relação à polícia comunitária. Hoje se fala muito disso, de uma polícia mais cidadã, mais próxima do cidadão, mais próximo da sociedade. Então, estude um pouquinho sobre isso, que é muito importante, inclusive dentro da argumentação, quando se fala em prevenção, a questão da polícia comunitária é uma forma de prevenção, porque estando a polícia junto da comunidade, ela vai ter mais acesso, né? A comunidade também tem mais acesso à polícia, a polícia mais acesso à comunidade. Então, se trocam muitas figurinhas aí, isso é muito importante para conter o crime organizado, tá? Gabriel está perguntando aqui, alguma dica para quando faltar ideias no desenvolvimento para temas mais complexos? Gabriel, vou dizer para você, a dica é, vai lá para os textos de apoio e tente tirar leite de pedra, tá? Temas complexos eu não acredito que vai cair, tá? Eu queria que eu disse, são temas do nosso dia a dia, não é uma banca que pede temas, assim, absurdos, coisas que não tem nada a ver com a realidade, tá? De quem está prestando o concurso. Então, complexo não vai cair, mas se acontecer, você volta nos textos de apoio e tenta tirar dali alguma informação que você possa escrever, tá? Ou sempre pensando nisso, né? Eu deveria ter estudado mais, né? Redação, eu deveria ter visto um pouquinho mais sobre temas de atualidade, que é o que vai provavelmente cair ali, tá? Então, faça o seguinte, hoje, você tem tempo ainda, nós temos 23 dias para a prova, né? E 23 para o dia 28, né? Acho que é isso. Estude um pouco, leia mais, escreva mais, tá? Isso vai te ajudar bastante, tá? Para você não ter esse problema de chegar na hora e pensar assim, ai, tá faltando ideia para mim. Não, vá para a prova preparado para você não se preocupar com esse tipo de situação, tá? Rafael, olha, eu até hoje nunca perdi um prazo, tá? Às vezes eu consigo entregar a redação, tipo, no dia anterior à prova, mas a gente vai fazer sim, pode ficar bem tranquilo que vai dar tempo, viu? Não se preocupe, não, a gente corre, trabalha aí o que tiver que trabalhar, e a gente vai fazer tudo e tudo para que vocês consigam, tá? A Claudiane está perguntando, sim, tira o grito e correria, né? Claudiana pergunta quais os temas, né? Então, eu sempre acredito demais na tecnologia, é um tema que eu acho que isso nem fale, né? Tecnologia sempre é um tema muito importante, e se ele não for o tema principal, a tecnologia sempre pode estar dentro dessas, da maioria dos temas que a gente pode sugerir ou falar de tecnologia, tá? Um tema que eu acho bastante relevante também, que hoje isso faz parte do nosso dia a dia, que são as redes sociais, os crimes cibernéticos, que continuam sendo com tecnologia, né, os crimes virtuais, muito importante você pensar nisso, tá? Tratar disso, né, estudar sobre, para vocês terem bagagem para tratar sobre o tema, e obviamente que violência urbana, né, o crescimento da violência em cidades pequenas, né, não só nas cidades grandes, mas a migração da violência das cidades grandes para cidades pequenas. Então, eu acredito que não vai sair do tema de segurança pública. Se sair, é porque a banca resolveu dar uma girada de 360 graus, tá? Mas, assim, fora da questão de segurança pública, aquilo que eu falei para vocês, educação é sempre um tema muito importante, tá? Sempre. Meio ambiente é sempre um tema muito importante, né? E também, outro tema bastante importante, que são relações sociais, tá? As relações sociais. Que, obviamente, que se você está fazendo para a segurança pública, para a PM, quando vai trabalhar de relações sociais, dependendo exatamente do tema, você pode interagir no tema e colocar as relações sociais entre sociedade e polícia para melhorar, inclusive, né, a convivência social, né, em função de que menos violência, menos criminalidade, melhor é a convivência social. Então, são essas as minhas apostas, tá? Sim, Tiago, a aula gravada, tá? Sem problema nenhum. É só depois pedir para a Heloísa, ela não vai estar disponível hoje, precisa ser processada, tá? Mas só pedir para a Heloísa e ela vai deixar à disposição para vocês, tá?
Heloísa, coloca o telefone aí do WhatsApp para eles entrarem em contato contigo, para pedir a aula, o material, quem quer, né, quem quiser, tá, para que a gente possa, então, atendê-los, né, todos. Aqui, ó, o WhatsApp está aqui, tá? Podem mandar a solicitação, e aí a gente vai mandando para vocês o material. Gente, eu acho que vocês já me aguentaram bastante, 1h30 falando, tá? Eu espero que eu tenha conseguido, obrigada, Patrícia, que eu tenha conseguido fazer com que vocês trabalhem um pouquinho melhor, né, ajustem os problemas que que estão acontecendo, né, nesse momento com os textos. Então, assim, os maiores problemas eu falei aqui, né, para que vocês possam trabalhar melhor, né. Gabriel, eu acredito que não, viu? Pelo menos não necessariamente. Então, essa aula, a não ser que precisa muito, assim, talvez a gente possa fazer, né. Eu agradeço demais, tá, a presença de vocês todos, para mim é sempre um prazer muito grande, tá? Gostaria de conhecê-los todos, né, ver a carinha de vocês, mas vocês têm, uma coisa, né, que vocês não abrem para a gente ver, tá? Mas muito obrigada mesmo, eu que tenho que agradecer de coração, tá? Essa oportunidade de falar para vocês a tempo de que a redação de vocês possa realmente ser de uma nota excelente, tá? Obrigada a todos, obrigada, muito obrigada mesmo, né? Se precisarem, vocês sabem, é só perguntar que eu estou aqui, tá? Eu ainda vou te aperrear muito? Pois bem, eu estou aqui para ser aperreada, tá, Bruna? Fique bem tranquila. Eu estou aqui para isso, tá bom? Um grande beijo para vocês, um grande abraço. Qualquer situação, vocês sabem, né? Estamos aqui. Boa noite a todos, tá? E até a prova, se for possível, tá bom? Vai ser sim, Claudiana. Até mais. Grande beijo, tá? Até mais. Tchau, tchau.